padre, eu queria saber da tua história. Como que se torna um padre? Como uma pessoa... Eu não imagino que uma criança, a primeira coisa que ela pensa, vou ser padre. Quando que se toma essa decisão? No seu caso, como que foi essa experiência? Rogério, é interessante, porque eu vim de uma família católica como a sua. Meu pai era vicentino, um homem muito dedicado à caridade, os asilos, sabe aquele que cuida dos asilos e tal. Minha mãe é do apostolado da oração, muito religiosa, família católica. Mas eu sou o filho mais novo. Minha mãe me teve com 43 anos. Nossa! Então, com 43 anos, a possibilidade de dar errado é muito grande, né? Sim, já é arriscado, não é? Eu já sou um milagre de Deus. Porque eu nasci, quando eu nasci, eu estava no hospital e nasci com o cordão umbilical enforcando, e o médico disse assim, ó, é melhor tomar as providências, ele não vai sobreviver. E aí... Viram que você estava antes de tirar, fizeram alguma imagem? Exato. E praticamente me deram por morto. E minha mãe, muito religiosa, decidiu que eu fosse batizado dentro do hospital. Então pegaram minha tia, meu tio, padrinhos, o padre fui batizado no hospital. E minha mãe disse, olha, se ele sobreviver, ele vai ser... Eu peço a Nossa Senhora Aparecida que ele viva. E será uma homenagem à Nossa Senhora Aparecida. Então, meu nome é Reginaldo Aparecido Manzotti. Uma homenagem à Nossa Senhora Aparecida. Mas isso não influenciou. Eu fui um garoto peralta, adorava brincar. Na época tinha... nós éramos 3 irmãos. Você não é da época. Não, você tem 50 e pouco, igual eu. Não, eu tenho 39. Ô, padre, não me entrega aí. Mas você lembra eu nasci em 70, mas eu tenho 39. Eu sou ruim de conta. Tá, então vamos falar assim. Agora a televisão faz a gente ver coisas antigas. Então, isso. Eu pesquiso na internet muito na internet. nessa época. Tinha o Bonanza. Lembro de ver. Exato. E tinham 3. Ele não tinha um chapéu com aquele rabinho aqui atrás de castor, sei lá. E nós brincávamos, cara, a gente fazia de tudo, brincava de arma, eu adorava. Guerra de Mamona? Guerra de Mamona. E pra você ver que a gente não tinha juízo. Subia na casa dos outros para roubar. Olha, criança, Deus me perdoe. Não tinha aquelas antenas com aquelas caninho. Sei. A gente cortava. Eram uns caninhos assim, né? Roubava o caninho. Oco, para fazer um cabo de madeira, colocava a pólvora da cartucheira do meu pai, meu Deus, um palito de fósforo para ficar atirando. Rapaz, não era para ser padre. Olha só, não era para ser padre. Era para pegar no olho o negócio, para dar um, era para dar errado. Para dar errado eram dois, né? Era. E era assim que a minha infância foi assim. Depois saiu o telequete. Sei. E nós tínhamos palha de arroz. Eu já era empresário na época, porque meus irmãos lutavam e eu cobrava os ingressos. Sabe aquele telequete, aquele ringue? Sei. Aquele que dá cambalhota. Cambalhota, rapaz. Então, só que eu sempre fui voltado para as coisas da igreja. Você cresceu onde? Em Paraíso do Norte, uma cidade... Eu falo que eu vim do paraíso e volto para o paraíso. Paraíso do Norte. Enorme, cara. Enorme a cidade. 12 mil habitantes. Primeira vez que colocaram o semáforo lá, a cidade inteira foi pensando que era uma discoteca por causa das luzinhas, rapaz. Era um negócio impressionante. Amo, viu? O pessoal que está assistindo Paraíso do Norte, amo minha cidade. Volto lá com muito carinho. Tenho paixão por Paraíso. Mas... eu sempre fui voltado para as coisas da igreja. Participava do coral, participava disso, daquilo. E, de repente, eu olhei para o padre da minha paróquia. Por isso que eu falo referências boas. O padre da minha paróquia era um italiano, falava mais ou menos o português. Bravo que era peste. Ah, é? Era. Mas tocava piano maravilhoso, pregava, tinha uma oratória. Assim, sabe aquela oratória assim, uma voz, um vozeirão impostado? Eu falei, eu quero ser igual a esse cara. Vi as pessoas prestando atenção. Prestando atenção. Com 11 anos, cheguei em casa e achei uma revistinha. Por isso que eu falo, ó, por isso que, pais, não coloca coisa pornográfica na mesa, porque os filhos vão ver. Dá um pouco de... Coloca dentro de casa só aquilo que vai somar para a família. Claro. Eu achei uma revista, abri e vi lá. Você quer ser padre? Mas era uma revista cristã ou não? Era uma outra? Cristã. Ah, tá. Quer ser padre? Escreva para mim. Frei Jerônimo Brother. Escrevi. De repente, eu estava na escola, ginásio, um dia voltando, era meio-dia, vejo um homem, um alemão, loirão assim, com uma moto. Falei, eita, o que é isso?
Aí ele falou, você que é o Reginaldo? Eu falei, sou eu. Eu vim te buscar pro seminário. Eu falei, peraí. Como assim? Eu falei, não é bem assim. Como é que eu só escrevi? Não, eu vim para buscar pro seminário. Aí Você tinha avisado pros seus pais? Não. Aí eu falei assim, mas e aí? Era perto do almoço, minha família italiana. Tem dia que eu tinha que oferecer almoço para ele. Falei, mãe, o senhor espera aí, eu vou falar com a minha mãe. Cheguei lá, falei, mãe, é o seguinte, eu escrevi pro seminário. Olha o susto. Eu acho que eu vou pro seminário. Para com essa conversa. E o padre tá aí. E vai almoçar. Aí você imagina a cena, né? Nossa. Foi, fez almoço, tudo bem. Quando ele foi embora, apanhar não apanhei, mas que eu levei uns puxão de orelha, levei. Resumindo, em março do outro ano, já estava no seminário. Com quantos anos? Com 12 anos. 12 anos. Começo dos 12 anos. E claro, o seminário substitui a escola? Como que funciona? Você fica no seminário, tem o seminário menor, seminário maior e ordenação. Sei. Ao todo são. Não importa com quantos anos você entra. Para ser padre, você precisa ter 2 faculdades. Tá. Filosofia, necessariamente. Hoje já está mais aberto. Não é obrigatório tanto filosofia. Obrigatório é teologia, que são 4 anos. Mas como eu entrei antes, então eu fiz todo o meu ginásio, na época falava assim, o 2º grau dentro do seminário. Então, vivia no seminário e estudava fora. A gente não tinha aula interna. Estudava com o pessoal, estudava com jovens, na mesma idade. Colégio estadual, depois colégio particular, mas não era interno. Entendi? Isso foi uma grande vantagem. Porque tem também, né? Tem, interno. Mas ainda bem que não foi interno. Porque senão, se é interno, você começa a criar um mundo que não é real. Exato, você é separado da sociedade, né? Não, e foi importante estudar fora, porque aí você tinha esse contato com pessoas da tua idade e não tem aquela limitação, você não pode falar com o sexo oposto. Não tem disso. Porque não adianta querer preservar a pessoa disso. Você vai ter que fazer o discernimento, né? E foi quando eu entrei no seminário e fiquei lá 3 anos, seminário menor, depois passei para o 2º grau. E você vai falar, mas você sabia que queria ser padre? Eu diria assim, eu queria, mas eu não tinha certeza. Porque você não tem certeza com mesmo? 12, 13, 14, 15. Mas batia uma dúvida no seu coração? Sem dúvida, né? Até. Mas na sua cabeça era assim, eu vou fazer e se tiver que ser, eu vou sentir algum chamado? Era assim? Não, eu já tinha um chamado. Já tinha dentro de mim. Tá. Eu quero ser padre. Mas eu não sabia as implicações. E da onde vinha também, né? Era uma coisa da sua cabeça? Era Deus que estava falando? Você tinha esse discernimento? Não tinha. Tá. Aí, porque o discernimento é tanto meu, quanto também da igreja. Claro. A igreja tem que ver se eu sou um cara que tem a ver com o seminário, se eu tenho indícios de vocação. Porque tem muita gente que entra como fuga. Então, é fuga por várias razões. Fuga da família, fuga de traumas, fuga... Às vezes é fuga de uma violência da família. Exato. Como antigamente, põe lá para... Ou uma desilusão amorosa. Desilusão amorosa. Então, isso não presta. Eu sempre digo, procurar ser padre por desilusão vai se frustrar e vai estragar a igreja e o cara vai acabar saindo. É verdade. Não aguenta. Então, eu fiquei muito tempo. Então, eu fui discernindo aos poucos. Aí veio a filosofia. Filosofia foi minha fase Che Guevara. Rapaz. Revolucionária. Revolucionária. Por quê? Porque você tem contato com uma liberdade de pensamento absurda, é isso? A filosofia faz isso, né? Que legal. E aí eu tive aquele lado esquerda forte, entende? De transformar o mundo, revolucionar o mundo. E você tem aquela imagem, quem é teu ídolo, Che Guevara. E aí, claro, Che Guevara e o Axl Rose eram os dois. Nossa, olha só, né? Che Guevara e Axl Rose no mesmo lugar. No mesmo lugar. Não, rapaz, eu tinha no meu quarto uma bandeira do Che Guevara e do outro lado um pôster do Guns Roses. Axl Rose? Não, do Axl. Não, era do Axl Rose, mas era do Guns Roses. Aquela com a arma, com as flores. Tanto que se eu não fosse seminarista, eu tinha feito uma tatuagem aqui nas costas, porque eu achava muito, até hoje acho muito bonito. É bonita aquela bonita. Então, aí, isso foi minha filosofia. Roqueiro, então? Roqueiro, gosto, rapaz. Olha. Faz bem, eu acho que o rock faz bem pra gente. Eu acho também, né, que não pode limitar, né? Não, porque eu sempre fui um cara muito inquieto. Eu sempre dizia, eu não quero ser padre por conveniência. Eu só vou ser padre
se eu tiver certeza absoluta. Foi quando encontrei um padrezinho velho, me disse... Porque é uma relação muito duradoura, né? A vida inteira, né, A cara? vida inteira. Você não pode ir só por uma paixão, por uma desilusão, por alguma coisa e você vai como fuga, né? Não é uma dá. coisa que você tem que pensar, é a minha vida inteira que eu vou me dedicar a isso. É igual, por exemplo, o pessoal diz, eu vou comprar um cachorro, né? O pessoal diz, nossa, que legal. Você tem noção que vai viver quantos anos, né? Quanto vive um cachorro? 20, 30 anos, 22. Eu acho que no máximo 20 anos. 20 anos. Até menos, né? Até Então, menos, é um pouco menos filho para a vida inteira e padre para a eternidade, porque você é padre por todo sempre. Então a decisão tem que ser muito bem tomada, né? E depois veio a teologia. Aí são 4 anos de teologia. Mas só para entender, a filosofia é uma coisa separada ou era uma das matérias? Não, filosofia é uma faculdade. É uma faculdade inteira. Quantos anos? 3 anos. 3 anos. 3 anos. Então você se adentra, Kant, você vai para Pascal, você vai para toda a história da filosofia, estuda muito. E por que você acha que a filosofia é tão importante Porque no estudo? Porque ela te ela faz é a base. ela deixa de ser meio capial, né? Entendi. Porque a filosofia, não importa de onde você veio, a filosofia ela vai te colocando na essência do pensamento, ela vai te dando lógica, ela vai te dando raízes, né? Então ela vai te dando um conhecimento cognitivo grande. Então, com isso, você vai fazendo a sua estrutura mental. A teologia já é uma busca direta de Deus, theos, logia, estudo de Deus, que também aí te prepara para ser um bom padre. Mas a filosofia é muito importante. Mas a filosofia, os pensamentos, elas não necessariamente incluem Deus, né? Não, a gente estuda de tudo. Você estuda Nietzsche, você estuda tantos outros, até a negação de Deus, e faz parte. Por isso que mexe. Por isso que nesse momento há uma ebulição. A filosofia, na minha vida, foi um marco, um divisor de águas na minha vida. E quando eu comecei a tomar decisões e quando eu achei que eu não ia ser padre. É mesmo? Não. Que momento que foi isso? Foi durante o curso? Durante o curso, durante o seminário. Por quê? Porque aí bem na época você se apaixona, vem toda aquela fase. Eu achei, não é para mim. Música, eu sempre mexi com música. Aí eu gostava, como te falei, do Guns. Saía meio que no seminário, meio fora de hora, meio impropriada, para ir ver não ia ver o Guns N' Roses. Mas já pensou fazer uma missa com aquele lenço? Com aquele lenço, né? Falando assim, né? Fazendo assim, ó. Muito massa. Ia ser demais. Aí eu ia muito para ver o Guns cover, né? Eu gostava. Nunca. É bom? Tem vários. Então eu gostava muito de ir. Então eu tive uma vida muito irrequieta. Tinha já, nessa época, a renovação carismática, que eu fiz parte da renovação carismática quando eu era adolescente. Então, eu era eminentemente contra. Sério? Sério. Hoje eu sou da renovação carismática. Olha só, mas por quê? Você achava que era muito fora do... Eu achava que a renovação carismática era um atraso, era uma coisa... A minha visão, até eu tive uma experiência com a renovação que me tocou profundamente. Mas até então, eu era crítico à renovação carismática. Como eu era da esquerda, como eu era da teologia da libertação, então tudo que tinha cheiro de incenso, eu achava muito piega. Eu nunca entendi direito essa teologia da libertação. Tem como explicar de uma maneira mais simples? Teologia da libertação foi Leonardo Boff. Eu vou usar essa palavra foi, e os internautas vão reagir, porque diz que mas teve o seu momento de auge, que era uma interpretação bíblica, pastoral, teológica, a partir dos menos excluídos. Então, toda a hermenêutica, toda a teologia era vista pelo viés dos excluídos. Entendi, a Bíblia era interpretada nesse aspecto. Teve o seu papel muito grande, seu papel importante. Não é que foi, é que teve o seu auge. A renovação carismática, ela entrou na igreja por uma graça do Espírito Santo. Mas ela entrou num período bem contrapondo a teologia da libertação. Mais ou menos na mesma época. Quem era muito forte da teologia da libertação, você citou Leonardo Boff, e tantos outros, Bebê no Poço, Gustavo Gutierrez, Frei Carlos Mesters. E até por esse aspecto ela era muito ligada ao PT, né? Exatamente. Às classes trabalhadoras, ao operário, não era? Exato. Faz sentido. Hoje existe, mas não é mais tão forte na igreja. Então, antigamente era mais falado mesmo. Agora, a renovação carismática ela surgiu como apelo do Espírito Santo, e também sempre existe a reforma e a contra-reforma. Eu diria que a renovação carismática ela entrou na igreja pelo viés evangélico.
E hoje é bem constituída. E eu fiz uma experiência, porque eu era contra. Teve encontro da Renovação Carismática, que foi na Pedreira Paulo Liminski. Eu ia direto em Cubatão, no grupo que tinha lá. Que legal. Muito grande lá. Muito grande. Foi acho que uns 4 anos seguidos. E era durante o carnaval que tinha um retiro. É verdade, é o chamado Gabaon. Acho que sim. Gabaon, que é do Antigo Testamento, que é os louvores ao Senhor. Não é verdade, Leni? Ele sabe, ele é religioso. Aí, é um pouquinho diferente na evangélica, mas a gente... O espírito é esse. E eu fui, cara, com a minha empáfia. Tipo, vou lá para ver uma opinião e vou reforçar a opinião que eu já tenho. E vou criticar. Exato. E fui. Cheguei lá, eram umas 2 horas da tarde e estava acontecendo aquele negócio. Falei, que cambada de doido. Tudo fingido. Isso aí é tudo mentira. E aí fiquei lá escutando, tinha uma tenda. Fiquei lá, e o seminarista, teólogo, teologia, não, teólogo não, teologia. E fui. E aí começou oração, intercessão. E o pessoal fazendo imposição das mãos. Não que isso seja o fundamental. Mas eu falei assim, o que esse povo está caindo ali? Isso é tudo fingimento. E fui, peito aberto, assim. Eu quero ver quem me derruba. Entrei, rapaz. Na fila? Na fila. Impuseram as mãos, fizeram uma evocação do Espírito Santo, a efusão. Foi quando eu fui batizado no Espírito Santo. Nossa! Eu caí. Tá brincando? Eu não lembro mais nada. Que experiência não sei quanto tempo eu fiquei nesse... Saí dali revoltado comigo. Como é que eu caí? Decepcionado. E não mudou nada. Ah, é? Não. Mesmo calma. Com essa experiência? Calma. Que doideira. Você vê como eu sou de coração Você duro. é cético, né? Cético. Mas é bom um pouco ceticismo. Aí, de repente, cheguei, voltei para o seminário, voltei para a filosofia, para a teologia. Encontrei um padre sapientíssimo, padre que foi meu diretor espiritual, padre Artigas. E ele falou, calma. O Espírito Santo não é instantâneo. De repente, eu percebi que as coisas começaram a mudar dentro de mim. Comecei a ter um fervor maior por oração. As coisas sociais já não eram mais tão interessantes. Eu